de quase perder a esperança. Por isso, eu te digo, é como se uma nova aurora brilhasse na nossa vida. As flores desabrocham com mais amor e carinho. Há um perfume que nos inibe a alma. Há um sol mais brilhante. Há uma promessa maior. Há uma esperança infinita que nos aguarda sempre mais além. Meu filho, como é bom que tu possas aceitar sempre essa luta com resignação. Essa dor com força bastante para superar. E como é bom que a tua fé se dilate cada vez mais nessa consciência grande, tremenda consciência que responsabiliza o homem por todos os seus actos. Meu filho, repetem-se as estações do ano, e a terra, ora se veste engalanando-se como que para uma festa com as mais lindas flores, ora se despe como pedindo um repouso que também o merece. Tu nessa luta constante em que vives engalana-te sempre para poderes esperar a festa maior que está para vir, quando tu, triunfante, houveres terminado essa etapa que estás agora percorrendo. Oh! Sim! É bem uma festa maior, muito maior pelo triunfo daquele que vence por ter percorrido todo o caminho da experiência física numa conquista sempre crescente. De olhos postos nessa esperança infinita de que te falei, que nunca termina, que nós julgamos conquistar sempre, mas que está sempre mais além de nós próprios, sentirás esse triunfo. Página 116. Amar, nesse amor sublime que já não sabe distinguir seres nem coisas, é atingir-se um estado de alma que a todo instante já pode fundir-se no todo. Fundir-se no todo deve ser a tua preocupação máxima, meu filho. Porque aquele que vem caminhando, numa consciência perfeita do trabalho que em si próprio está realizando, esse deve saber que parte um dia como centelha desse todo. E que ao longo de uma vida infinita que não podemos contar, ele, conscientemente, tenta de novo a mesma fusão. É como se fechássemos um círculo, qual fôssemos nós próprios no nosso começo e no nosso fim. Meu filho, reparaste já, pois para isto te chamei a atenção, como o homem cuida da desairosa árvore cujos ramos crescem ao sabor dela própria. E falei-te sempre na tentativa de aperfeiçoamento que o homem tem para atingir a fase bela da mesma árvore. Pois se já de ti vens alijando tudo quanto não presta e tudo quanto pode superar por força de conquista, repara, meu filho, que talvez, não longe, estejas pronto a ingressar nessa falange que trabalha já pelo bem de toda a humanidade, de toda a criação, como que numa procura de fusão no todo. Se não podes compreender ainda essa fusão, meu filho, compreende assim no amor que tens de dispensar a tudo quanto existe. Página 117. Muitas vezes, meu filho, os homens não ouvem porque voluntariamente se distraem ouvindo aquilo que não convém, ou aquilo que convém menos. Mas, se eles quisessem, seria boa, útil, seria grandiosa a missão de cada um, se ouvissem o chamamento que há perto, em seu redor, dos seus irmãos, da natureza, dos seres interiores, da solicitude a ter para com todos. Ah! Sim! Então talvez o mundo risse. Talvez as lágrimas fossem menos. Talvez a tal esperança de que te venho falando fosse pertença de todos, porque todos também compreenderiam o dever a cumprir. Mas há muitos que não ouvem, filhos que não estão atentos. Mas tu, que já ouviste o chamamento, que já conheces o caminho, que já sabes como deves agir, vai, sem temor, aguardando somente que os outros se disponham a acompanhar-te. Mas tu não percas tempo, porque ouvimos há pouco que o tempo passa sem se preocupar conosco. Devemos ser nós a integrar-nos totalmente nesse tempo, para que possamos nele resolver todos os nossos problemas. Ouvimos há pouco esta frase, eu a repeti para que ela te fique no ouvido, para que tu aguardes, para que tu reconsideres sobre ela, para que medites. Página 118. Meu filho, é tão raro o homem meditar, por falta de tempo, de disposição, de vontade, que seria bom que tu, que possuis já as nossas páginas neste humilde chamamento para a restauração do teu ser espiritual,
tivesses um bocadinho, escassos minutos, para poderes meditar. Perguntarias a ti próprio, sempre, se estava certo do caminho que vais percorrendo e, claramente, podias ouvir a resposta, que brotaria espontaneamente dentro de ti. Nós não podemos conquistar exteriormente o campo que desejamos, porque ele é absolutamente interior e chega para nossa reforma íntima, meu filho. A meditação dá-nos ensejo a essa procura íntima. Abre-nos possibilidades grandes de compreensão. É como se nos introvertêssemos em nós próprios e aí rebuscássemos tudo para podermos afastar aquilo que serve de estorvo para nossa caminhada. E então, mais livres, pudéssemos caminhar, caminhar, caminhar. Página 119. Caminhar. Como se perto de nós um alvo nos chamasse continuamente, e também esse alvo caminhasse e nos chamasse. Se é difícil atingi-lo, quando nós fazemos por obedecer a sua voz, que é todo amor, atingimos-lo, sim. Se leva tempo, o tempo não conta para nós quando somos espírito. É aí nesse campo que os triunfos vêm, ou as derrotas. Porque tudo quanto existe no plano matéria, nada mais é do que fruto da experiência que ora é coroada de êxito, ora é frustrada. Mas depois, neste plano, quando já nos encontramos frente a frente a este mundo maior do qual também um dia partimos, então sim, meu filho, aqui só há êxito há derrota. Mas eu queria que tu tivesses êxito sempre. E que tu soubesses grandemente triunfar de todas essas dificuldades de que a tua experiência terrena foi cheia. O alvo continua na nossa frente e está na tua também, maravilhosamente terno e bom, manso e humilde, resplandecente de luz, acenando-nos sempre, dando-nos sempre oportunidade para repetirmos a lição. Uma lição grande, quase eterna. É aí o resgate. A oportunidade. Aproveitá-la, eis o que o homem deve saber. Tu, meu filho, que ficaste preso às nossas palavras, talvez naquela meditação que há pouco eu te pedi, aproveita enquanto a luz brilha no teu caminho. Página 120. Meu filho, porque na verdade todo homem que deseja caminhar por estas veredas de amor, deste amor divino de que venho falando, ele deve, em primeiro lugar, cuidar da sua profunda transformação. Há um reino em si próprio, um reino íntimo, profundo reino que ele só conhece e do qual Deus é absoluto Senhor. Há quem lhe chame consciência. Há quem diga que é aí que reside a alma. Há ainda quem diga que o espírito, que não sabes definir, ou que não sabem definir, reside nesse profundo, nesse recôndito de nós próprios. Nessa procura triunfante o homem encontra o valor maior que possui. E, de verdade, essa força, através da qual se liga com o Pai Criador, a força por onde pode e deve ascender, por esse caminho íngreme e difícil, esse caminho glorioso que, na transformação íntima, o pode chamar para a realidade de si próprio. Diz-nos o sábio Mestre Jesus que o homem, para encontrar a salvação, deve entrar nela por uma porta muito estreita. E nós sabemos que Mestre se refere a essa estreiteza íntima que cada um de nós deve procurar para poder, ao fim, libertar-se. Todo o caminho é cheio de percalços, de dificuldades, talvez até mesmo de desespero, mas, aquele que o consegue percorrer sem jamais desfalecer, encontra depois toda essa amplidão que procurou e que nunca seria capaz de encontrar. Meu filho, quantas vezes te temos chamado para este caminho? É certo que é de difícil acesso onde só uma força de vontade grande pode imperar e uma fé inabalável pode actuar. E quantas vezes te temos visto desejar que o caminho não fosse tão estreito? Nem que tantas fossem as solicitações para a reforma daquilo que o mundo te dá. Olha com segurança essa parte interna que és tu, e divide em partes para que depois de cada uma delas ser perscrutada, analisada e vencida, poderes, enfim, caminhar com maior segurança. O homem seguro de si é duplamente forte, forte porque,
Convencer-se de que pode, é já um caminho seguro para vencer-se. E nós ardentemente desejamos, meu filho, que tu te convenças de que podes vencer para, no fim, triunfares. Página 121. Quando te falamos em triunfo, meu filho, dir-se-ia que te chamávamos para um triunfo inteligível para ti. Mas aqueles que já conseguiram conquistá-lo e que, senhores de uma vontade firme, puderam transitar por todas as dificuldades, essa largueza grande de que atrás te falo, esses garantem-te que tu também podes e deves lutar por essa conquista. Tens um código de reformas que nunca deves esquecer, pois que aquele que ama e pretende seguir um mestre esclarecido, lúcido e bom como é o Mestre Jesus, tem as possibilidades máximas para o triunfo que deseja. Se ele nos chama e nos aponta o caminho que devemos seguir no amor que deve dar a tudo quanto existe, até mesmo aqueles que erram contra nós, seguramente não devemos procurar outro. Se o Mestre amado nos aponta as premissas desta conquista, num mundo diferente daquele que tu agora habitas, então não te iludas, meu filho, é porque verdadeiramente, nesse mundo onde estás nada de bom por enquanto podes receber. Compreende a clareza da sua doutrina e a maravilha da possibilidade de te conquistares a ti próprio. Terreno árido ao princípio, ele tem vindo moldando-se, a pouco e pouco, ao sabor da vontade e ao influxo do amor divino, que transforma a rocha em diamante e transforma o homem em anjo. Repara, filho, a caminhada evolutiva na qual tu estás empenhado e, ora conscientemente, ora inconscientemente, a vais seguindo sempre. Pedimos-te, nas nossas simples páginas, que tu procures sempre, em consciência, ouvir as tais advertências do nosso amado Mestre que, longe de nós, se faz sentir perto, onde a nossa alma se abre ao seu amor. Página 122. Eu creio, meu filho, que nenhum de nós, depois de haver despertado para estas verdades de amor, pode ficar indiferente ao chamamento do Mestre. Eu sei, há ouvidos endurecidos ainda que nunca quiseram ouvir o chamamento brando e suave do Senhor. Há aqueles que, ainda engolfados nos problemas mundanos, se esqueceram que é, de facto, o mundo terreno uma escola propícia à aprendizagem de cada um, mas nunca um meio total de realização completa. E digo-te um meio total, porque estás colocado num caminho de depuração onde se tem que caldear a dor com as lágrimas, a alegria com o desgosto. E aquele que se não prepara para esta vivência continua, e desanima ao primeiro impulso da dor ou se atormenta dando lugar ao desespero, esse não ouve o Mestre Jesus. Seus ouvidos se endurecem, sua alma se vexa, e não há mais nele, calor amoroso que o Mestre possa sentir, ou uma manifestação vibrante de uma alma desejosa de caminhar para ele. Meu filho, quantas horas de luta cada homem passa no plano físico? Quantos momentos de profunda dor, de incompreensão e de solidão? Mas aquele que, como tu, encontrou já uma âncora de salvação, esse nunca está só, nunca sofre só, nunca deve dar guarida ao desespero. O Mestre é uma estrela que alumia o nosso caminho, e o seu fulgor maravilhoso aponta-nos sempre o rumo certo. E o homem peregrino dentro do plano físico por necessidade da sua transformação espiritual, esse deve olhar essa estrela, receber essa fulguração maravilhosa, abrir a sua alma para que ela o ajude, para que ela o guie, para que ela o transforme. Página 123. Para que ela o transforme, dissemos nós, porque é uma força actuante, invisível embora, mas que qualquer alma, quando se abre definitivamente para ela, pode, em profundidade, sentir. As almas, meu filho, quando se encontram neste caminho de dor, a que chamamos experiência terrena, devem unir-se na luta para que, reforçadas, umas pelas outras, não sussurrem pelo caminho. Quantas vezes o Mestre amado chama cada um pelo seu próprio nome? E quantas vezes os ouvidos estão fechados a esse chamamento? Que é um murmúrio sublime como se uma oportunidade nos fosse dada,
e a nossa negligência espiritual faz perder. Meu filho, ouve sempre a voz amorosa do Mestre. E quando sentires que a luta travada em ti é dura e demasiado pesada para as tuas forças, dentro da experiência em que te encontras, eleva-te por um instante, afastando-te de todos os problemas que te possam preocupar, e banha a tua alma nessa certeza maravilhosa, porque a promessa do Mestre é uma realização em todos os instantes da nossa vida. Não há amor maior que se lhe possa comparar, nem beleza mais simples que nos não possamos compreender. Ouve-o sempre, aceita-o sempre, segue-o sempre. Página 124. E não é difícil seguir aquele que é todo pureza, que é todo simplicidade, que é todo renúncia e amor. Ele é o cume da montanha que todos nós nos propusemos escalar e onde, finalmente libertos, encontraremos a fusão com tudo que nos rodeia. Fusão total na própria força que nos criou, pois que ela é um chamamento contínuo ao amor. Amor que se dá em retribuição de outro amor maior que se recebe, porque se dá àqueles que dele carecem. Amor que recebe duplamente força desse amor maior que o criou. Meu filho, quando houveres atingido esse cume com outros olhos de ver, tudo quanto te rodeia é aquilo que até aqui parecia derrogação de leis, negação à vontade divina, será esclarecida experiência, será um esclarecido amor que darás a tudo quanto em teu redor existe, onde possa chegar aquilo que atingires. Manda-nos a lei do amor dedicarmos a nossa contribuição no auxílio daqueles e de tudo quanto ainda está aquém de nós. É como se uma sementeira houvesse sido feita por nossas próprias mãos e cuja colheita só mais adiante a nossa própria alma há de receber. Receberá, sim, quando o merecimento for aquele grande de que uma alma se torna digna depois das lutas da experiência percorrida, depois da aprendizagem. Meu filho, é o amado Mestre o expoente máximo deste amor. Porque ele, aquele ser divino, nos outorga o direito de podermos alcançá-lo um dia. Repara nas oportunidades que a vida te dá e não lhes negues nunca a possibilidade de realização, porque elas repetem-se só tardiamente, por efeito de lei que nos rege e não de tua vontade. Ama sempre. Sabe amar como o Pai ama tudo quanto criou. Aperfeiçoa-te enquanto é tempo naquele código divino que já possuis em tua mão. Página 125. Porque quando um homem se une ao amor do Mestre Jesus tem conquistado em si a parte mais difícil. Todo o egoísmo, aquilo chamado de amor próprio, a luta demasiada pelos interesses terrenos ou desejo de ascensão dentro do campo social de que a terra é constituída, tudo isso é derrogado dentro do homem que ascende ao Mestre Jesus. Ao trazer-te hoje destacadamente a lembrança este amado Mestre que desde o princípio tem aureolado, com a sua luz divina, as nossas humildes páginas, nós desejamos fazê-lo, meu filho, para que tu sintas mais perto de ti, nesse conforto maravilhoso que flui das suas mãos. Elas te amparam em cada prova dura. Mas também exigem de ti uma reforma para que possas corresponder a esse amor que ele tributa a todos os seus filhos. Aquele que passa, depois de ouvir, afastando-se dos seus princípios, esse é um espírito imaturo em que não cintila ainda a chama gloriosa do amor que transforma e revolve tudo em seu redor. Livra-te sempre de pensar condenando ou de agires condenando sem conhecimento prévio daquilo que alguém está fazendo. Porque manda-nos o Mestre Jesus que saibamos perdoar até aqueles que nos odeiam. E, por necessidade de experiências, quantas pedras são colocadas em nosso caminho, por essa sábia lei de casualidade onde nós um dia esbarramos com erros mil, e defeitos sem conta. Agora o progresso chama a tua alma elege e pede-lhe para reagir a tudo quanto seja negativo, e para que o espírito se abra, esclarecido e forte, no desejo de seguir sem parar. É bom, é alegre satisfação na alma quando ela olha de frente o Mestre. E, embora ainda pequenina e eivada ainda de bastantes defeitos, que ela possa dizer, eis-me Senhor, quero seguir-te, ajuda-me tem misericórdia da minha pequenez. Conforma-te assim e segue,
porque o Mestre dá-te a sua mão. Essa mão gloriosa é pronta a amparar todos aqueles que tanto de si necessitam. Glorifiquemos sempre o seu nome para que ele, em sua luz e em sua misericórdia, auxilie em paz aqueles que estiverem em sintonia com a sua própria vibração. Ajudemos sempre para que o Senhor, vendo a nossa vontade, influa mais nas almas e ele possa dar-se totalmente, a bem dos outros, na dádiva total de que a humanidade tanto necessita. Glorifiquemos o Senhor nos nossos actos. E agora dentro do campo consciente da evolução para que mais facilmente o possamos aproveitar, adquirir experiência, repara, suportar provação para que ela em nós seja uma bênção e não um tormento, para que ela seja enfim, libertação que todos procuramos. Meu filho, as páginas que te vamos legando não são só de recreio para a tua alma. Elas devem servir-te para o repouso, para a tua força, para o teu esclarecimento. Embora simples, embora muito simples. Página 126. Porque ainda que a palavra do Mestre tenha sido simples e tenha, na verdade, caído no coração dos homens como se houvesse caído em terreno árido, outros a cujo coração se abriu e, no esplendor maravilhoso dessa palavra, o homem se fez novo, o homem se transformou. Procuramos-te, meu filho, em delongas grandes, neste mundo de duras experiências, onde sabemos que cada espírito, encarcerado na matéria, é um devedor à lei que nos rege e nos comanda. Quantas graças infinitas ao Pai pela oportunidade dada! E quantas vezes, nesse desespero que toca aos corações, os homens perdem a oportunidade de que te venho falando. Meu filho, nada mais belo do que uma alma que compreende e aceita, totalmente o seu resgate. E nada mais belo do que aquele que, em resignação, em paciente, em amorosa, em consciente luta se entrega ao Redentor das nossas almas. Não é vã a sua promessa. Não é vão o seu amor. E essa presença que a toda hora evocas dele é uma realidade existente em todos os segundos em que a tua alma respira. Meu filho, compreende o amor sacrossanto do Ser Sublime que por nós vela. Página 127. E porque não havias tu, meu filho, que estás já compreendendo toda a natural e necessária luta em tua alma, de lutares pela reforma, que é o teu bem. E porque não havias tu, meu filho, que já aceitaste essa doutrina maravilhosa, simples, clara como raio de sol, trazida pelo Mestre. Por que não havias tu de lutar por ela, propagando-a entre os teus irmãos, fecundando-a com as tuas lágrimas, ajudando a triunfar com o teu sacrifício? Por que não? Há dívidas que dificilmente se pagam, porque elas exigem uma acurada reforma como prova de que estamos aliados ao nosso Criador. E tu, filho, aliado ao Credor máximo que temos, pagarás as dívidas de um passado obscuro em que não defendias, atacavas, em que não fecundavas, destruías. Agora, filho, segue sem temor. Teus pés que já trilham esses trilhos estreitos, íngremes, onde os percalços não faltam, onde a dor está sempre aureolada pelas lágrimas, onde o sofrimento te espreita a todo instante, meu filho, dá tua mão ao Senhor, e segue com Ele. Compreende-o e devota-te como Ele se devotou, como Ele se devota no amor a tudo quanto o Pai criou. O Pai. Força sublime na qual nos fundimos pelo amor. Onde todos somos iguais. Onde todos fazemos as nossas conquistas de aperfeiçoamento. Onde todos encontramos as possibilidades. Onde todos havemos de caminhar irmanados, sempre irmanados. Página 128. Porque não há homem algum que não tenha duros problemas e dos quais não venha beneficiar pela experiência que deles pode tirar. Não fora essa certeza de que a vida é uma marcha sempre em frente, e muitas vezes nessa estrada que se está percorrendo, havíamos de tombar inanimados. Mas há uma esperança grande para todos aqueles cujos olhos estão postos num ponto mais alto que, luminosamente, alumia esse caminho. Meu filho, a vida terrena,
É bênção divina de que cada um de nós deve saber perseverar tanto quanto possível a prova dura, aquela prova que possa mais fazer sofrer todo aquele que se encontra no mesmo caminho. Devemos sempre seguir de olhos postos no máximo que nos aguarda, embora ainda não consigamos completamente observá-lo, atingi-lo e compreendê-lo. Toda vida, como já te disse, toda vida terrena é uma prova e de toda prova, o homem que tenta espiritualizar-se que procura a remissão de todos os seus actos, é uma prova benéfica, da qual deve saber sair beneficiado. Longe vem por vezes o lenitivo e longe parece vir o consolo. Mas aquele que confia e sabe aguardar, esse o alcança brevemente porque jamais ele falta àqueles que procuram, sinceramente, e nele confiam. A vida, por isso, deixa de ser prova quando na verdade é, para ser um resgate contínuo daquele que deseja saudar, daquele que deseja pagar. Confiar no Senhor é ter a certeza de que podemos triunfar. Mas lutar com confiança, vencendo todos os obstáculos, é a certeza completa de que venceremos a prova dura, a prova da vida. De novo, repito, chamo-lhe a prova dura, mas a experiência abençoada que nos abre horizontes novos nos quais podemos auferir forças novas e descobrir mundos desconhecidos. O homem mesmo em si é um desses mundos. Fora dos princípios que o sublime Cordeiro de Deus deixou, o homem não encontra paz, nem força, nem desejo de lutar. Tudo quanto existe ao seu redor que tenha sido pura criação de cada homem, falível ser, tudo derroga, porque nele não há força, nele não há verdade, porque nele não há amor como tudo quanto existe no nosso Mestre. É divino. Nele a força do amor criou. Nele a força do amor sustenta. Nele a força do amor esclarece e conduz o homem sempre, sempre sem temor. Sem temor. Porque aquele que confia grandemente esse não teme. O Senhor o ouve, o vê, o ajuda. O que é dele é divino, e o homem que quiser encontrar a paz, como prova de salvação para a sua alma, esse só pode encontrar quando firmado, seguramente, nesses princípios que o Mestre nos escreveu com o seu próprio sangue: amai-vos, uns aos outros. Eis a máxima, máxima de todas as máximas deixadas pelo Mestre. Aquele que a compreende irmana-se com todos os seres, auxilia-os amorosamente, ajuda-os, protege-os e ampara-os. Seguir na evolução não quer dizer desprezar aqueles que carecem de nós. No entanto, deves seguir dando aos outros aquilo que tens na tua alma. Deves ajudar sem jamais perder a tua oportunidade. Deves amar embora os outros te não amem. Deves compreender, embora te não compreendam. E não deixes de perdoar mesmo que todos te injuriem. É esse o princípio do Mestre Jesus. Segui-lo é encontrar a porta da salvação. Essa porta estreita, por onde cada um de nós, ao passar, deve deixar toda a roupagem imprópria para aquele que já vibrou nesse diapasão do amor divino. Página 129. Que importam os conceitos feitos pelo homem? Que importa tudo quanto o homem possa criar de transformável, de ambíguo, de impróprio, se só aquilo que é eterno e puro pode predominar? Repara, meu filho, analisa sempre entre uma coisa e outra. Onde começa a verdade não mais pode existir mentira, e onde a mentira reinar nunca a verdade tem entrada. Analisa, separa uma coisa da outra. Observe e utiliza a parte que mais te agradar. Eu sei que escolheste a parte divina. A tua alma responde à minha interrogação. Eu sinto que tu queres e que tudo vais fazer para poderes caminhar triunfante por esse caminho estreito e íngreme que te vai conduzir a esse alto cume onde o Divino Mestre guarda por ti. Quantos homens antes de ti já fizeram essa escalada? Quantos aos olhos do mundo pareceram sussurrar? Quantos ainda aparentemente faliram? E quantos, santificados, chegaram ao cume da montanha? Esses estão guardados no íntimo do Senhor como prova iniludível de que souberam lutar para conquistar o máximo triunfo que os aguardava mais adiante. Meu filho, olha sempre com confiança, aprende,
Observe e escuta esses homens que antes de ti já pisaram os trilhos que hoje os teus pés pisam, e pergunta-lhes de quantas dores foi feita a sua escalada. Muitas páginas de livros te responderão sobre essa pergunta, e dir-te-ão que todos eles chegaram, sangrando, aos pés do Mestre Jesus. Ah! Meu filho, aproximamo-nos do fim e é preciso que também tu saibas a verdade acerca desta escalada. Página 130. Meu filho, nestas últimas páginas falamos-te, insistentemente, no amor do nosso amado Jesus. E falamos-te nele como num manancial fértil e profundo, no qual a tua alma se pode alimentar, fortalecendo-se para esta caminhada terrena. Quisemos-nos que tu sentisses esse amor, tal como deve ser sentido. Ele não comporta nada que seja fantasia, mentira ou algo que o venha diminuir, pois que ele, pela sua transcendência, está acima de tudo quanto o homem possa conceber. Talvez te estejamos a pedir alguma coisa de tal maneira grande que tu não possas ainda dar. Mas aquele que sabe confiar e olhar seguramente o Mestre, aprender nele e segui-lo, esse no pouco que der com confiança perfeita e sincera, muito está já dando. Meu filho, aproximamo-nos agora já das últimas páginas deste nosso pequeno livro, e por essa razão nós te temos tentado fazer sentir o caminho seguro que a tua alma deve sentir para por ele caminhar até ao encontro daquela libertação total que se chama plenitude espiritual. É certo que se levantam ainda muitos obstáculos para que esse caminho seja percorrido, mas aquele que bem compreende, aquele que sente, aquele que procura, aquele que dá a alma e para a alma pede, esse vencer em todos os obstáculos até o fim da etapa vencer. É longa, é difícil, e muito embora tudo em teu redor seja uma esperança nova, tu atingirás aquele limite tanto por nós ambicionado e tanto igualmente por ti aspirado. Fortalece-te, nessa fé que transporta montanhas e que faz o homem renascer em todos os dias da sua vida. O homem novo, naturalmente, tem novas forças, o homem que conquista, mas se enriquece. E aquele que caminha na senda gloriosa das pisadas do Mestre esse, verdadeiramente, é um homem a caminho da salvação. Página 131. Nós dissemos-te da salvação, porque não há outra palavra que possa designar melhor este sentido de libertação que todos nós ambicionamos. É como se nos houvéssemos salvado de tudo quanto é mal, de tudo quanto perecível, diminuto, de tudo quanto é inferior. Assim tu, ao longo desta caminhada, encontrarás a satisfação das almas que encontraram aqueles que por essas sendas de há muito vêm caminhando. Tudo quanto o homem terreno te possa dar de elevado e bom aproveita e aprende. Mas lembra-te de que tudo, como o homem, é com acento circunflexo diminuto e transitório, é perecível. Aquilo que o homem divino nos deu, aquele ser superior que já pesou, como nós, estas plagas terrenas, lembra-te, meu filho, como ele também é divino, é transcendente. Jamais pode ser ultrapassado, porque ele é a perfeição. Pedimos-te que medites um pouco sobre essas verdades, que não são nossas, meu filho, mas aquelas verdades que nosso Mestre amado nos legou. Ele pede-nos que nos amemos uns aos outros, e nada há de mais belo do que nós podermos amar incondicionalmente tudo e todos quantos nos rodeiam. Quando um dia vires alguém cuja alma árida sofre, sem guarida e sem consolo, sabe, meu filho, que estás perante uma alma que nunca soube amar. Mas aqueles que acham o conforto do amor, neste amor divinizado que se dá sem olhar a quem, que faz todo o bem que pode, que deseja abarcar todo o mundo, esses, por esse amor que desfrutam e dão, esses estão já consolados. Eles próprios são esse manancial de que te falei, porque eles próprios o cultivaram já e sua alma está cheia de tudo quanto é elevado e puro, de tudo quanto se ambiciona para bem fazer. É como se uma estrada grande, brilhantemente branca, se desdobrasse na sua frente e, amorosamente, convidasse o viandante a percorrê-la sem que temesse obstáculo algum. Essa estrada,
Sim, é a estrada que nos conduz pelo cumprimento do dever, até os pés daquele que nós amamos, o nosso Mestre. Se ele é mansidão, se ele foi pureza, se ele foi rectidão encarnada no plano físico, repara, fora destes princípios o homem não tem salvação. Embora ele possa amontoar de tudo quanto materialmente é considerado útil e bom, nada chegará para a paz da consciência. Não nos percamos olhando esses bens perecíveis. Não fiquemos agarrados a eles como coisa indispensável para nós. Olhamo-nos de longe como necessidades, mas não como absolutamente necessários. Aprende sempre a discernir entre o necessário, o útil e aquilo que se acumula com o desejo de posse e de ter. Passa adiante sem que jamais te deixes prender por esses bens que apodrecem a alma daquele que quer caminhar, serenamente, para o alto. Página 132. Caminha para o alto, meu filho. É da lei divina que todos nós evoluímos nesse sentido, e feliz daquele que, como tu, já pode ouvir este chamamento de caminhar em frente. Nesta transitória vida física em que agora te encontras, observe e pergunta sempre a razão qual o caminho mais seguro para caminhares, e ela, que já está desperta e que há muito já abdicou de tudo quanto é ínfimo, desnecessário e inútil para a vida física, ela te apontará, resolutamente, o caminho que nós igualmente te vimos apontando desde o início da nossa primeira página, que nós te falamos num amor divinizado, um amor sublime, esse amor que sabe envolver tudo quanto vê, tudo quanto não vê, tudo quanto sabe existir e tudo mais quanto sabe que existe para além do seu conhecimento. A alma que o sente e compreende, como te digo atrás, é uma alma feliz, que vive liberta já de tudo quanto a possa atrofiar ou deprimir dentro do plano que está habitando. Projecta-te tu, igualmente, meu filho, neste amor grandioso e eleva-te através de todos os dias da tua existência, no cumprimento deste dever, que é o dever mais sublime que todos nós podemos ter. Amar dentro do princípio divino, conhecendo o dever que a lei nos impõe, é estarmos seguros de nós próprios nesta caminhada em que estamos evoluindo sempre. Meu filho, ouve nos recessos da tua alma a voz doce do Mestre Jesus que nos chama, continuamente, por este caminho glorioso do dever de amar. E lembra-te dele que, sendo de todos o maior, ele se fez pequenino entre nós para poder mais de perto amar-nos, e nós mais de perto podermos sentir o calor do seu amor. Meu filho, torna-te também pequenino e grande nesse amor. Página 133. Somos nós muito pobres de linguagem para poder deixar nas nossas páginas tudo quanto sentimos acerca desse amor. E muito embora na nossa pequenez já o venhamos vivendo, estamos ainda infinitamente longe de o sabermos compreender e sentir em toda a sua grandeza. Por isso trazemos, gota a gota, e quisemos nós que o teu coração recebesse também, para que essas gotas o fortalecessem e lhe dessem aquela força segura de nunca mais olhar para trás. Oh, sim, felizes daqueles, meu filho, que tomaram do arado e nunca olharam para trás. Esses enfrentam já tudo, e a sua alma eleva-se mais em cada dia, porque elas se aproximam, cada vez mais, desse amor grandioso, desse amor divino. Quantos têm passado ocultamente, cujo arado arroteou esta terra humana, árida e seca? E quantos semeadores passaram incógnitos, cujos pés percorreram quilômetros sem fim nesta sementeira divina, por conta do insigne Mestre? Tu, meu filho, apesar de tudo, és já um privilegiado. Sabes por que te chamei privilegiado? Porque, embora gota a gota, já vieram ter às tuas mãos o conhecimento, o chamamento, o toque daqueles que, num plano de libertação espiritual, puderam chegar até ti. És feliz, portanto. Agradece ao Pai. Página 134. Se a tua alma já sabe levantar-se agradecida, ela também sabe pedir. E se alguma vez, nestas encruzilhadas difíceis da vida onde estás fazendo a tua aprendizagem,
te surgirem barreiras quase intransponíveis, então eleva-te e pede, humildemente, forças para os transpores. Nunca o Pai Divino negou força àqueles que lhe pediram e sempre o Senhor esteve atento a responder àqueles que por ele clamam. Meu filho, nada há que possa alimentar mais a tua alma do que essa força que vem do alto. E, ao cumprires com os teus deveres, o Senhor verá, e tomará em conta toda a tua luta para poder fortalecer-se mais e mais, no decorrer de todos os dias. Lembra-te dele nas horas das tuas aflições, que ele será contigo até que elas sejam extintas completamente. E lembra-te de que, estando tu a aprender a amar, é o Senhor, essa fonte divina inesgotável que, amando, nos conduz docemente, pelo caminho que temos de percorrer. Evoluamos com conhecimento. Caminhemos fortalecidos. Olhemos sempre para mais alto, porque daí as forças nos vêm, nos chegam, descendo por esse canal de amor, que nos dá toda a força precisa para nossa caminhada. Lembra-te de que estás no caminho da evolução, agora já em evolução consciente. Estás aprendendo a amar, amar em cada dia da tua vida, diferentemente, superiormente. Sê seguro sempre no teu caminho e vai sem temor. Vai sem temor. Página 135. Meu filho, quando te falamos de um amor diferente desse que os homens conhecem na terra, e de uma grandeza incalculável para os mesmos homens, nós estamos apontando um caminho certo que, embora não completamente vivido por nós, nós já conhecemos parte dele e sabemos que tudo mais tem sido percorrido por aqueles luminares que já passaram, não só por aí como por outros mundos onde a iluminação chegou por graça do Pai nosso Criador. Por isso sabemos que também tu has de compreender e has de fazer dele o bordão para a tua caminhada evolutiva. Resta-nos continuamente dizer-te que é preciso um esforço igual e novo todos os dias. Igual, porque ele não pode diminuir, e novo, porque em cada dia surgem novos problemas. E à luz desse amor eles devem ser resolvidos. Chamamos-te às fileiras dos trabalhadores e daqueles que aceitam a verdade e chamando-vos filhos, porque todo aquele que aceita a verdade e a cumpre torna-se filho da própria verdade. E nós desejamos que ela seja bem vivida, seja bem sentida, seja bem cumprida por todos aqueles que já vão aceitando. De nada vale o homem querer ou desejar, sem esforço, purificar-se, porque nada conseguirá, apenas com as palavras que proferir, mas sim com os actos que possa realizar. Todo homem, no dizer do nosso mestre, igualmente proclamado por esse luminar que foi Paulo de Tarso, todo homem pode renascer em cada hora da sua vida terrena e, renascer, nada mais do que transformar-se continuamente. Só assim os filhos da verdade são conhecidos, só assim os filhos da verdade passam, deixando aquele rastro luminoso que servirá de esteio aos que vierem após eles, e os desejarem seguir. De nada vale desejarmos, mas se não lutarmos pela nossa transformação é como se desejássemos transpor uma barreira e nada fizéssemos, nenhum esforço para transpormos. Ela encontra-se a aguardar por nós, impávida, para que nós possamos enfim enfrentá-la. Nada no mundo pode obrigar o homem ao estacionamento. Mas se ele bem cumprir e compreender, ele será um lutador indômito, e coisa alguma o poderá parar. Ouvem-se já os clarins daqueles que vão chegando à terra, trazendo as novas, essas novas proclamadas por todos os grandes, pelos humildes, sinceros e puros que já passaram na seara do Mestre Jesus. E ouvimos já chegar, em tumultuosa alegria, aqueles que do plano espiritual vêm trazer a última nova para os homens terrenos. Por isso nos abreviamos ou abreviamos o nosso trabalho, para que ele possa, muito em breve, correr de mão em mão. Simples e sereno para levar a paz e a calma àqueles que não a possuem. Corolário de amor é o caminho a seguir por todos nós nesta senda maravilhosa que o Mestre nos traçou. Meu filho, não vale a pena a luta, quando ela não é pela transformação e elevação, não vale a pena a alegria de viver,
se ela não se resume neste maravilhoso destino que é a transformação daqueles que querem seguir o Mestre. Só um caminho nos indica que é a paz e a rectidão. Página 136. Eu sei que na maioria os homens tentam enfrentar a rectidão, porque ela é feita de muita abdicação, de muita renúncia e daquilo a que os homens chamam sofrimento. Mas esquecem-se de que as arestas grosseiras devem ser cortadas, não na delicada serra, mas sim na enxó grosseira que fere impiedosamente a madeira. Assim, todo aquele que quer caminhar livremente, procurando esta estrada da redenção, deve primeiro, calculando bem, aperfeiçoar-se, corrigindo-se, caminhando, enfrentando a verdade. E a verdade, como já tive oportunidade de dizer, não comporta coisa alguma que a possa diminuir, interiorizar, pois ela é uma expressão única e, como tal, só aqueles que a podem compreender, a podem igualmente cumprir. Seguimos um rumo certo, que sabemos também ser certo o seu destino, e quando a enfrentamos é como se uma esperança nova renascesse em nós todos os dias, e a nossa alma sonhasse nela como uma força divina que nos convidasse à luta contra nós próprios. Pois sim, meu filho, a luta contra nós, contra os nossos defeitos, contra os nossos ancestrais defeitos, contra aquilo que custosamente carregamos, aquilo que de nada nos serve, senão de estorvo, um empecilho para a nossa caminhada. Oh! Pudesse eu trazer-te já, para que deste plano pudesses ver o que é a verdade, e tenho a certeza de que irias lançar-te em correrias para poder alcançá-la mais depressa, mais livremente, mais perfeitamente. A visão daqui é maravilhosa, porque nós, todos os obstáculos já podemos ver vencidos, e todas as lágrimas já podemos ver enxutas, e todas as desesperanças tornadas esperanças. Mas tu não podes ver ainda, e caminhas neste caminho tacteando, qual cego que não soubesse onde põe os pés. Mas ouve sempre esta chamada que chega até junto de ti. Ouve-a, não com os ouvidos físicos e perecíveis, mas ouve assim, no fundo da tua alma, como qualquer coisa que se aguarde e que jamais esqueceremos. Segue, segue sempre, embora os obstáculos que te surjam sejam muitos, e acima de tudo recomendo-te de novo, que não te esqueças, que agora serás chamado um filho da verdade e só os filhos da verdade a podem usar, seja por onde for e seja como for. Página 137. Eu te digo seja como for, porque não pode o homem negar aquilo que traz em si, nem esconder aquilo que já sabe. Se o caminho é avançar sempre em frente, nunca deves pensar que deves estacionar por conveniência, acomodando-te aqui ou além. Não, outros homens aguardam uma palavra que lhes possa saciar a sede, não essa sede perecível, cuja água se pode tomar em qualquer parte, mas falamos daquela outra sede grandiosa, que queima e requeima a alma, e que só uma palavra de esclarecimento pode verdadeiramente mitigar. Esses homens, nossos irmãos, a quem agora não podemos chegar, esses aguardam por ti como tu também aguardaste por nós. Por isso essa verdade que, pouco a pouco te é trazida e que pouco a pouco vai sendo depositada nas tuas mãos, deve correr, veloz, como uma pena ao vento a caminho destes nossos irmãos que nada sabem, mas que no fundo da sua alma aguardam qualquer coisa de novo que chegue até eles. São portas fechadas, que um leve bater-se-ão de abrir. São almas aparentemente áridas que bastarão duas palavras para que elas se tornem férteis à semente da gloriosa palavra do Mestre Jesus. Se quiseres não demorar ouve-nos e não por nós mas por ti mesmo, e não por ti também, mas por aqueles que por ti aguardam. Vai, e, sem demora, levar a nova, uma nova que enche de alegria a todas as almas, uma nova que nos traz conforto, nos traz paz, que nos dá esta tão chamada e querida felicidade. Página 138. Porque não há homem algum que na vida não tenha duros problemas e dos quais não venha beneficiar, pela experiência que deles pode tirar. Não fora essa certeza, de que a vida é uma marcha sempre em frente, e muitas vezes, nessa estrada que se está percorrendo,
havíamos de tombar inanimados. Mas há uma esperança grande para todos aqueles cujos olhos estão postos num ponto mais alto que, brilhantemente, alumia esse caminho. Meu filho, a vida terrena, é bênção divina que cada um de nós deve saber preservar, tanto quanto possível, da prova dura, daquela prova que possa mais fazer sofrer todo aquele que se encontra no mesmo caminho. Devemos sempre seguir de olhos postos no máximo que nos aguarda, embora ainda não possamos completamente observá-lo, atingi-lo e compreendê-lo. Toda a vida terrena, como já te disse, e uma prova, e toda a prova para o homem que tenta espiritualizar-se e procura a remissão de todos os seus actos, é uma prova benéfica da qual deve procurar saber sair beneficiado. Longe vem por vezes o lenitivo. E longe parece vir a esperança. E longe parece vir o consolo. Mas aquele que confiar e souber esperar, esse o alcança brevemente, porque jamais lhe falta aqueles que o procuram sinceramente nele e confiam. A vida, por isso, deixa de ser prova, quando na verdade é, para ser um resgate contínuo daquele que deseja saudar, daquele que deseja pagar. Confiar no Senhor, é ter quase a certeza de que, pelas nossas forças poderemos triunfar. Mas lutar com confiança, vencendo todos os obstáculos, é a certeza completa de que venceremos. A prova dura, a prova da vida, de novo repito, já não é a prova dura mas a prova abençoada que nos abre horizontes novos, nos quais podemos unir forças novas e descobrir mundos desconhecidos. O homem mesmo, em si, é um desses mundos. Página 139. E já que te ralamos em mundos novos, talvez não saibas que, na tua própria consciência, há um mundo interno a desvendar. E aí, quando tu caminhas conscientemente nessa conquista interior de ti mesmo, achas, a pouco e pouco, esse mundo que, ao desvendar-se te dá uma vida nova, uma força desconhecida, uma certeza maior naquilo que esperas alcançar. Meu filho, o Mestre Divino diz-nos, em todos os seus ensinamentos de paz e de luz, que o homem renascido é o homem que se desvenda a si próprio. E aquele que consegue desvendar esse mundo interior que é ele mesmo. Já basta passarmos despercebidos de nós próprios tentando ocultar essa parte divina que existe para que, calcando-a, sejamos diferentes daquilo que em verdade deveríamos ser. Quando há conquista de conhecimento, esse conhecimento se manifesta como uma força existente, uma força nova que transforma o velho, o imprestável, em novo, capaz de novas tiradas para o infinito. E por que se escusa o homem, muita vez, nessa procura íntima, através desse conhecimento conquistado? Será que de novo pretende manter-se ignorado, ignorando-se a si, ou será que retém o conhecimento para depois a seguir o esquecer sem que dele faça uso? Não, não é isso a vida de resgate consciente, a vida de prova consciente. O homem conquista, possui e é como se dentro de si algo de novo tivesse renascido para que essas forças, novas e imperiosas, o impulsionassem para esta vida maior de espiritualidade. Por isso já não há amor nem desamor por nada quanto seja terreno ou puramente humano. Mas há, sim, um amor grande, divino, por tudo quanto existe para aqui, para aí, em todos os pontos, em toda parte, em qualquer latitude nesses confins desconhecidos, onde quer que a nossa mente possa chegar. Página 140. E o homem chega onde quer, o homem novo, o homem renovado, porque ele tudo pode abarcar com a sua mente, desde que ela seja a manifestação sincera daquilo que ele verdadeiramente tem conquistado. E assim já não há mais sentido de desunião, e aquele que deseja caminhar liberto de tudo quanto é inferior procura a unidade perfeita, e esta encontra-se quando a mente se integra no amor divinizado. O amor divinizado é essa chama augusta que nasce no coração do homem cujos sentimentos estão para além de tudo quanto os sentidos físicos podem sentir. A esses o Mestre Divino prometeu que haveria um reino de seu Pai,
E esse reino só pode ser encontrado quando o homem verdadeiramente houver conquistado essa força maior, essa força que o dilata no sentido de procurar união com tudo quanto o Pai Divino tenha criado. E nada há fora deste pensamento que possa existir em verdade. Porque o Senhor que nos manda cooperar na sua seara, nos dita alegremente todas as suas palavras de conforto e esperança, de transformação e renovação, de alegria e de conquista. Acha-se esta suprema ventura na hora em que o homem se tiver encontrado a si próprio. Já aqui por diversas vezes falamos sobre essa conquista íntima, esse desbravamento que o homem profundamente deve fazer em si. De nada vale o homem conhecer se não obrar consoante os seus conhecimentos. Como de nada vale o homem conhecer a verdade e pactuar com a mentira, aquele que já conquistou esse poder máximo de saber, embora, limitadamente, qual o caminho que deve seguir, nesse triunfo constante, nessa marcha ininterrupta, até ao cimo desta montanha na qual se encontra o expoente de todo o nosso esforço. Esse homem nunca deve desmentir a verdade que já alcançou. Ele próprio deve ser essa manifestação. E que nunca o seu rosto possa ser enegrecido por um acto, por uma palavra, por um voto, que não seja com vistas esta verdade absoluta que nós andamos a aprender a conquistar. E bendito seja aquele que enfrenta a verdade sem temor de nada que o rodeie. Esse é bem um conquistado e, como te disse nas páginas anteriores, é bem um filho da verdade. Ele próprio é a expansão da verdade. Página 141. Meu filho, e tudo quanto os teus olhos podem ver e as tuas mãos tocarem é a expressão da verdade, é a expressão da existência do Criador em tudo. Aí mesmo nesse plano limitado no qual habitas agora, essa expressão é indesmentível, a todos os olhos. E ela nos fala nesse amor divino com que o Pai nos ama. Esse amor grande que nos fez depois de lutas incessantes, depois de conquistas inumeráveis, depois de lutas inenarráveis, que nos fez alcançar esse estado consciente no qual hoje te encontras. Ah! Meu filho, agora daí já podes observar o vértice que has de ainda conquistar. E sei que as forças, embora pareçam por vezes diminuir, jamais te hão de faltar. Confia sempre nesse amor divino no qual estás envolvido. Confia porque ele, como força máxima da manifestação divina, te dará forças novas para poderes conquistar tudo quanto está na tua frente, mas tudo quanto seja para a libertação do teu espírito, tudo quanto seja para a sua elevação, tudo quanto seja para a tua renovação, para essa caminhada grande que encetaste da qual não podes mais retroceder. Vai lembrando sempre as palavras do Senhor que nos dão forças novas em cada dia. E que as nossas não sejam senão um incentivo para que tu procures de novo integrar-te nesse mesmo conhecimento que está em ti. Que elas sejam apenas um lenitivo que te dê força para chegares um pouco mais além. Além onde o Mestre está, onde o Mestre te aguarda, prometedor sincero que jamais faltou ama só das suas promessas. Página 142. A vida de todos os dias, é um despertar de novo que todos nós devemos saber aproveitar. E tu, meu filho, que agora estás nessa prova, na prova física, nessa escola terrena, lembra-te de que cada dia traz promessas, mas também te traz realizações, mas também te traz solicitações, também te traz súplicas, também te pede, não só te dá. Mas esses dias, todos os que inicias, sejam uma carreira gloriosa para ti. Não temas a prova nunca por mais duros que os dias te pareçam e não os temas nunca por mais sombrios que eles venham. Olha o vértice da montanha e vê, há lá um ponto luminoso que continuamente ilumina os teus passos. Procura tu senti-lo sempre. Não, meu filho, não é uma esperança vã as nossas palavras, pois que elas são fruto de uma experiência vivida, uma experiência como a tua cheia de provas duras. Mas neste maravilhoso conhecimento em que demos ao corpo o mínimo que podemos e o máximo ao espírito, nos libertamos dessa roda incessante do vai-vem terreno. Por isso, e pela experiência vivida,
Nós sabemos que só quando o amor é grande tende já a purificar-se divinizando-se. Sim, é quando nós verdadeiramente poderemos esperar a conquista desse estado tão desejado da fuga à matéria. Entretanto, procura sempre solucionar tudo quanto vier a ti,